Amados irmãos, estamos reunidos mais um dia para o estudo das Sagradas Escrituras. Estamos examinando o livro 1 Coríntios, uma carta do apóstolo Paulo, que nos traz importantes ensinamentos para a orientação da nossa conduta, tanto pessoal quanto na comunidade. Queremos pedir as bênçãos do Senhor para todo o nosso povo, para as comunidades irmãs e para aqueles que habitualmente acompanham a nossa transmissão. Que o bom Deus nos guarde dos perigos, das tentações desse mundo. Vamos ao capítulo 2 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esses primeiros versículos vêm nos confirmar o grande problema que Paulo enfrentava na igreja de Corinto. Nós sabemos que ali haviam doutores, filósofos, pensadores, homens que, através do seu pensamento, da sua conduta, criaram ali na igreja aquelas temidas divisões, aonde se formam partidos. Uns estavam interessados na liderança de Paulo, outros na liderança de Pedro. Ainda havia um outro pregador também nesta comunidade, que era Apolo, um homem que falava com grande eloquência e que atraía o interesse de um certo grupo de admiradores. E esta igreja estava apresentando ali uma certa turbulência. E o apóstolo Paulo então escreve esses dois documentos. E existem suspeitas de que há até um outro documento, mas ele não teria sido encontrado, para que a igreja pudesse encontrar o caminho, a orientação necessária para seguir com a sua vida. E a gente vê aqui no capítulo 2, que ele nos fala sobre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Ele procura mostrar que existe esse contraste e que frequentemente os homens se deixam conduzir pela sabedoria do homem, pensando que estão se guiando pela sabedoria de Deus. E isso pode acontecer dentro da própria igreja, quando nós temos uma visão mais humana das coisas de Deus do que uma visão de natureza espiritual, eterna. E a gente percebe também, examinando os documentos relacionados com a interpretação dos textos bíblicos, que a teologia tradicional, ela não tem todas as respostas em face das dúvidas que a palavra ela levanta no coração de quem estuda. E havendo 2 ou 3 ou 4 vias de interpretação, os teólogos tradicionais geralmente escolhem aquela via em que o homem é tratado mais como uma criatura humana e não como uma criatura divina, de natureza espiritual. Por isso, as práticas nas igrejas, elas puxam muito para os interesses relacionados com a vida terrena. Tratam das coisas desse mundo, da prosperidade, do sucesso material, da saúde física das pessoas,
do bem-estar das famílias. Não há nada contra. Evidentemente, essas coisas são desejáveis a todos os homens. Mas a doutrina criada dentro da igreja, infelizmente, ela deixa o homem com um pouquíssimo conhecimento a respeito das coisas eternas. E o homem fica destituído do entendimento de que ele é um ser eterno, que ele é imortal, que a alma foi criada quando foi criado o universo. E que a alma não é gerada quando é criado um corpo no ventre de uma mãe. Essas concepções, infelizmente, elas fazem parte da teologia tradicional, dando uma visão distorcida daquilo que é o homem. E nós vemos, inclusive, na interpretação desses textos, que muitas vezes Paulo é colocado como um homem doente, enfermo, porque os intérpretes não conseguem entender de que ele não falava de fraqueza, de temor, de tremor físico, mas tratava, sim, de um estado de espírito que o homem precisa ter para que a sua comunhão com Deus possa ser plena, no sentido do Espírito se manifestar naquele coração nas melhores condições possíveis àquela alma. E este entendimento, ele precisa se fazer no nosso coração, como um novo ponto de vista, como uma nova teologia, uma teologia diferenciada dessa tradicional, não porque pretende condená-la, mas porque pretende trazer novos conceitos, para que as igrejas também tenham oportunidade de conhecer outros pontos de vista. E certamente, irmãos, estas coisas não contrariam a vontade de Deus. Nós vamos perceber que se nós tentarmos por nós mesmos entender as Escrituras, nós vamos ter uma visão humana. Nós precisamos que haja alguma coisa espiritual em nós. É necessário que haja uma manifestação do próprio Espírito de Deus para que a gente tenha entendimento. Porque o entendimento das coisas espirituais, ele se faz por meio da manifestação do Espírito. Nós não conseguimos por nós mesmos investigar as Escrituras e chegarmos a um entendimento eterno, a um entendimento de natureza espiritual, se não for por meio do Espírito de Deus. É isso que o apóstolo aqui no capítulo 2, ele pretende nos dizer. Nós vemos logo no primeiro versículo, aqui na introdução, que ele diz, olha, eu quando fui visitá-los, anunciando-vos o testemunho de Deus, que é Jesus, eu não fui com sublimidade de palavras, com palavras bonitas ou com sabedoria. Nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quer dizer, ele não está aqui conspirando contra a sabedoria de Deus. Ele está aqui combatendo aquela sabedoria que havia nessa igreja, que era uma sabedoria de homens. Pessoas que criavam partidos dentro da igreja, que dividiam a igreja, que não tinham entendimento de que a igreja é um só corpo e que todos os membros precisam estar em harmonia para que o Espírito de Deus possa se mover no meio desses membros, realizando a sua obra, distribuindo os seus dons. Por isso ele diz, olha, eu não fui falar a vocês com palavras bonitas, eu não fui falar de nenhuma filosofia, eu fui anunciar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui para ele aparece como aquele que foi desprezado pelos homens, aquele que foi desprezado pelos sábios, que foi desprezado pelos sacerdotes, que foi perseguido e morto pelo sistema religioso dominante naquele tempo. Ele quer dizer que esta cruz ela tem uma importância muito grande para nós, porque Jesus Cristo, ele é o Messias esperado pelos judeus e pelos cristãos, que também é povo de Deus. Não é? Os cristãos e os judeus, eles formam uma grande nação que precisa ser ajuntada, não sob uma nova religião, porque não se pretende unir
as religiões, o judaísmo e o cristianismo. Ambos são insuficientes para estabelecer uma nova ordem. E por isso Deus está trazendo uma nova ordem. Está revelando no coração de muitos homens, de muitos servos, em vários lugares do mundo, novos pensamentos, novas ideias acerca daquilo que está por vir. Quando ele diz, eu fui anunciar Jesus crucificado, ele quis dizer, eu fui anunciar o Messias. E esse Messias, a anunciação desta salvação, ela não tem mesmo nada a ver com filosofia, com sabedoria de homens, mas sim com a sabedoria oculta, com um conhecimento que não era público naquela época, que Jesus não falava publicamente. Nós vemos em muitas passagens dos evangelhos que o nosso Senhor falava em particular com seus discípulos, porque ensinava uma doutrina e falava de coisas que o povo comum, naquele tempo, não podia saber. São palavras do Senhor ao dizer que as pessoas não estavam preparadas para receber ensinamentos que ele tinha para revelar, mas que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, viria no seu tempo devido para revelar novas coisas. E que novas coisas são essas? A revelação do Espírito de Deus não pode ser das velhas coisas, anunciar coisas que já foram anunciadas. Obrigatoriamente, as revelações do Espírito de Deus precisam de ser coisas que são novas, ensinamentos que vão trazer a nós uma visão mais ampla, mais profunda do conhecimento, relacionado com a eternidade, com a criação do universo, dos mundos, da vida, da nossa própria existência, o porquê sofremos, o porquê temos aflições, somos angustiados, qual é a nossa missão no mundo, como é que a alma transita através da história, por meio das encarnações que se sucedem, e a alma continua trabalhando na casa que ela está construindo, para ela viver no futuro, na nova humanidade, no novo mundo. São coisas novas que o Espírito de Deus deseja nos revelar. E por que nós não devemos receber com alegria estas coisas? Obrigatoriamente, devem ser coisas novas, não podem ser coisas que já foram ditas. Esse Jesus crucificado, que ele disse, eu fui anunciá-lo, porque ele foi dizer, este é o Messias, é aquele que nós esperamos, é o Redentor, é o que traz em si mesmo a vida, é o que pode nos tirar da morte para a vida, perdoando os nossos pecados, remindo-nos de todas as dívidas que nós contraímos ao longo da nossa história. O que são as dívidas? São as nossas transgressões. No dizer das Escrituras, em face do tempo de ignorância que nós vivemos durante séculos, milênios, quantas coisas cometemos e crimes que o Senhor está nos livrando por meio de Jesus Cristo, que a Ele foi dado o poder sobre a morte e sobre o inferno. E nós estávamos condenados a esta morte, a este inferno. Por isso ele diz, olha, não se trata de filosofia, trata-se de uma grande anunciação, de uma grande revelação. Ele é o Senhor. Eu estive convosco, o versículo 3, em fraqueza, em temor, em grande tremor. Alguns intérpretes dizem aqui que o apóstolo estava doente. Uns dizem que ele tinha epilepsia, ou que ele estava fraco, com uma enfermidade. A pessoa não entende que o que ele está querendo dizer aqui é espiritual. Ele não iria tratar dessas questões a orientar a igreja. Ele diz, nós precisamos de ser fracos. Não é de Paulo a palavra que diz, quando estou fraco, sou forte, e quando estou forte, sou fraco? Então esta fraqueza que ele fala aqui, esse temor e esse tremor, não é uma coisa física, é de natureza espiritual. Porque precisamos, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos perder a nossa força pessoal para que a força de Deus se manifeste em nós. Se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, como o Espírito de Deus irá entrar? Se estamos cheios de nós mesmos, das nossas concepções, das nossas ideias pessoais,
do nosso próprio conhecimento, como que o Espírito de Deus pode habitar em nós? Por isso ele diz, eu fui visitá-los em fraqueza, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras de persuasão. Eu não estava interessado em convencer ninguém por meio da sabedoria dos homens, mas demonstrar o Espírito de Deus, a presença dele e o seu poder. E qual é o Espírito de Deus? Senão a obra que ele faz no meio de nós, ao salvar a nossa alma e transformar a nossa vida. Porque esse é o grande poder de Deus. De maneira que a vossa fé não se apoiasse em filosofia, num conhecimento que é deste mundo, mas num conhecimento que é do outro mundo, do mundo eterno, que sustenta a criação visível. O apóstolo ele diz, olha, o conhecimento não pode se fundamentar na ciência. Não está o nosso querido irmão condenando a ciência dos homens, porque ela tem seu papel. Mas a nossa esperança, as nossas expectativas futuras de felicidade, de realizações, elas não podem se basear nas coisas terrenas e humanas. Elas precisam se fundamentar nas coisas eternas, nas coisas de Deus. De outro modo, a nossa vida será frágil. Nós ficaremos verdadeiramente abatidos, enfermos, deprimidos, aflitos, angustiados. São todos esses males provenientes da nossa desarmonia com o nosso Deus. Nós temos visto, eu penso que muitos dos irmãos poderiam dar testemunho, e sempre é bom a gente falar como este Deus tem sido maravilhoso na nossa vida e tem feito grandes obras. Ele tem mudado a nossa vida, enriquecido a nossa vida com coisas que são verdadeiros tesouros. Que são os nossos filhos, a nossa saúde, um lugar de habitação, a nossa roupa, a igreja, a oportunidade de conhecermos irmãos valiosos, verdadeiros, sinceros, que nós temos tido, não só aqui na comunidade, mas em outros lugares. Irmãos que são mesmo verdadeiros, daqueles que se classificam como povo de Deus, dispostos a qualquer coisa pelo reino, pelo bem uns dos outros. Esses são irmãos verdadeiros. Deus tem feito esta grande obra na nossa vida. Não são muitos os que vivem uma vida de paz com Deus como nós vivemos, irmãos. Nós temos algumas tribulações, não vamos negar, mas as palavras de Paulo mesmo afirmam que a momentânea tribulação, ela nos trará um peso de glória muito grande, que a gente deve suportar as tribulações porque elas são justas, não há sofrimento injusto. Tudo que nós passamos tem uma razão de ser, e estas razões, elas se escondem no passado, na história da nossa alma, na maneira como a nossa alma se moveu ao longo do tempo, pela liberdade que a alma tem de fazer a obra do bem ou fazer a obra do mal. Toda a nossa história, ela traz um reflexo na vida presente, no tempo atual. Não há nenhum sofrimento que seja em vão, nenhuma prova ou tribulação que não seja permitida pelo Espírito de Deus. Tudo é permitido pelo Espírito do Senhor. Temos que reconhecer este poder de transformar vidas. É evidente que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, nesta mesma carta, o apóstolo Paulo trata aqui do poder de Deus na realização de muitas obras. De curar, de fazer sinais. Mas ele diz que esses sinais são para aqueles que não creem ainda. O falar em línguas, as curas, tem o seu papel de chamar a atenção do povo para que o povo possa receber a palavra. Mas o milagre, por maior que seja o milagre, ele não é a manifestação do grande poder de Deus.
O maior poder de Deus, a maior ação desse poder sobre a vida de todos nós é quando Ele transforma a nossa vida. É quando Ele nos tira das trevas para a luz. Esse é o maior milagre, no meu ponto de vista, irmãos, que Deus pode fazer e tem feito na vida de todos nós. É claro que as curas, as línguas, as manifestações, tudo isso tem um papel dentro da igreja do Senhor em tempos onde a palavra está sendo anunciada. Mas o maior poder de Deus se manifesta quando Ele tira o homem de uma vida pecaminosa e conduz essa alma no caminho da luz e da libertação. Essa obra é maravilhosa. É nisso que se expressa o grande poder de Deus. Nós precisamos reconhecer e dizer sempre amém. Para que fique claro que o apóstolo não está aqui condenando a sabedoria divina, o conhecimento oculto, o entendimento das coisas celestiais, ele segue aqui numa explicação acerca de como nós devemos caminhar em busca dessa sabedoria e como ela nos é revelada. Versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, eles nunca teriam crucificado o Senhor. Esta palavra utilizada no versículo 6 aqui, tem várias interpretações, essa palavra perfeitos. Na verdade, o apóstolo está querendo dizer aqui entre os escolhidos, porque nós sabemos que não existe ninguém perfeito. Essa ideia de perfeição deve ser tirada da igreja, porque a alma está sempre se aperfeiçoando, ela está sempre aprendendo, sempre acordando para compreender as grandezas do Pai. Na suposição hipotética de que uma alma pudesse chegar à perfeição absoluta, a alma voltaria ao seio de Deus, porque perfeição absoluta só tem o Criador. Mesmo em altos níveis de despertar, falando das civilizações mais avançadas, imaginemos que haja muitos mundos e acreditamos que existem esses mundos. Imaginemos uma civilização muito adiantada, aonde já não há mais enfermidades, dinheiro, tragédias climáticas, um mundo equilibrado. Mesmo assim, as almas estão sempre aprendendo, sempre despertando, adquirindo a cada instante novos conhecimentos e vivências que enriquecem a alma. A alma sempre busca este caminho da perfeição. Então, a palavra aqui entre os perfeitos, falamos de sabedoria entre os irmãos, entre o povo de Deus, entre aqueles que já possuem discernimento. Ele fala, olha, esse ensinamento não é para ser anunciado nas ruas, mas na igreja, na comunidade, os irmãos estão sendo credenciados pelo Espírito Santo para receber esses ensinamentos. Não há por que deixar de falar a respeito da sabedoria oculta, que a igreja transformou num mistério e manteve o povo na ignorância. Isso precisa mudar. Pastores, padres, homens de bem, que têm responsabilidade com o rebanho, precisam mudar a maneira de pensar. Se não sabem, busquem o entendimento. O Espírito vai revelar. Falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, porque a sabedoria já existe antes de ter começado a história. A sabedoria vem da onde? Ela vem do Verbo, que é a mente manifesta de Deus, que é o Filho lá
da Trindade, não é de Jesus, é do Verbo. Porque Jesus é depois do Verbo. O Verbo é primeiro. Aquele filho que estava com o Pai antes de começar todas as coisas é o Verbo de Deus. Nós vamos falar sobre isso no encontro que vamos ter em 2018. Vamos falar sobre o Verbo de Deus, para que não haja confusão. A sabedoria, ela já existia antes de ter sido criado qualquer mundo. Antes do universo ter sido criado, a sabedoria já estava manifesta no seio de Deus. Por ela, todas as coisas foram feitas. É um conhecimento que a alma precisa ir adquirindo e tomando posse desse conhecimento para entender melhor os mecanismos da criação, da vida, da existência, que são mecanismos naturais. Na medida em que o homem se aproxima mais de Deus e compreende a sua missão, a sua tarefa, este homem vive mais feliz. Quando o homem quer buscar as coisas terrenas para ser feliz, ele sofre, porque naturalmente ele se afasta de Deus. Quando alguém fizer uma pergunta, como eu faço para ser feliz? O primeiro passo a ser dado é conduzir esse homem no caminho de Deus. Você precisa se aproximar de Deus e ter intimidade com Ele, porque dele provém todas as coisas. Você não vai ser feliz longe de Deus. Primeiro Deus, depois as demais coisas. Jesus disse assim, olha, procurai primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Agora você não procura o reino e quer que as coisas sejam acrescentadas? Não serão. Você vai ficar brigando com a vida. É sabedoria isso. Porque, irmãos, crendo ou não, nós existimos. E se existimos, certamente nós fomos criados. Porque se fomos nós que criamos a nós mesmos, nós teríamos poder sobre nossa vida. E nós não temos poder sobre a nossa vida. Sobre nada que é nosso, nós temos poder. Algo que está em oculto tem poder sobre nós. Nos dá o respirar, o viver, o ir, o vir. A vida só fica em nós quando esse poder permite que fique. Quando ele tira a vida, ninguém pode detê-la. Isso pertence à sabedoria oculta. E o homem e a mulher, eles precisam entender estas coisas para que eles possam ser felizes. Se não compreenderem, se não se aproximarem deste Deus maravilhoso, eles não poderão encontrar a sua felicidade. O versículo 8, o apóstolo, ele diz que os príncipes do mundo, os governos do mundo, eles não conhecem o Senhor. Isso é assim até hoje. Porque se eles conhecessem, não teriam perseguido aquele que foi o mensageiro da verdade, o enviado do Verbo de Deus, aquele pelo qual o Verbo falou ao mundo. Deus se manifestou no mundo pela boca de Jesus, falou ao mundo, trazendo seus santos e sublimes ensinamentos e a sua salvação. Versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Primeiro detalhe, essa passagem não está em nenhum lugar da Escritura. O apóstolo diz aqui, como está escrito. Na verdade, ele mistura algumas passagens e faz ele mesmo uma alusão a alguns lugares das Escrituras aonde essas citações são faladas. Ele constitui aqui um versículo, não tem problema nenhum. Mas a referência está em Isaías 64:4. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. O que é que o olho não viu? As coisas invisíveis. Não é verdade? O que o ouvido não ouviu? As coisas do outro mundo, porque as coisas desse mundo, o nosso ouvido escuta muito bem.
Os nossos olhos, eles enxergam as coisas desse mundo. Os nossos ouvidos, eles ouvem os sons, as coisas desse mundo. Olhos e ouvidos, as duas formas como a nossa alma se comunica com o mundo. Os nossos ouvidos e os nossos olhos são os canais de comunicação da nossa alma interna com a vida externa. Mas o apóstolo diz assim, as coisas que o nosso olho não viu, quer dizer, não são desse mundo. O nosso ouvido não escutou, não são desse mundo. São essas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ora, ele está falando de coisas que não estão nesse lugar. Ele está falando de alguma coisa que é de natureza espiritual. Ele está falando do conhecimento, da sabedoria eterna, da ciência de Deus. Essas coisas estão preparadas para aqueles que amam a Deus. É necessário, em primeiro lugar, a pessoa reconhecer que Deus existe e passar a amá-lo e a respeitá-lo, ainda que não compreenda muito bem o que acontece no mundo. Nós vemos muitas pessoas se tornarem céticas porque estão acontecendo coisas no mundo que as religiões tradicionais, a teologia tradicional não tem explicação. Não dão explicação para as coisas que estão acontecendo. E se as explicações não forem inteligentes, o homem comum, o homem inteligente, o homem culto, ele não aceita. Não adianta dizer que isso é assim mesmo. A inteligência do homem moderno, ela quer saber como funciona. E nós só podemos explicar estas coisas se nós tivermos entendimento das coisas que os nossos olhos não veem e que os nossos ouvidos não ouvem. Quer dizer, nós precisamos saber das coisas eternas. Se nós não soubermos, nós vamos ficar dentro da igreja falando do ponto de vista humano das coisas eternas. É um desastre. É o que a gente vê na igreja hoje acontecer, gente falando de coisas que não tem qualquer fundamento na ciência eterna. Estejamos, pois, atentos, porque o que nos interessa são coisas invisíveis. A sabedoria está na eternidade. Seguindo com o versículo 10, Deus nos revelou estas coisas pelo seu Espírito. Olha lá, Deus revelou estas coisas a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esse conceito Espírito é o Espírito de Deus. É a manifestação da Trindade. É importante a gente dizer aqui, irmãos, que embora na Escritura Antiga não haja esse conceito de Trindade, mas o pensamento é grego. E na igreja ele foi distorcido porque colocaram a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, como se ele fosse Jesus. E não é, trata-se do Verbo. É Pai, Filho e Espírito. É as três manifestações de um mesmo Deus. Não existe um Filho separado do Deus, não existe um Espírito separado do Deus e um Pai que está em cima. Três pessoas com quem você deve tratar. Você deve tratar exclusivamente com Deus. Você não trata com o Verbo e não trata com o Espírito. Deus é um só. Mas a Trindade nos ajuda a compreender como que a manifestação da criação acontece, sem a qual a gente fica destituído desse conhecimento. O Espírito, ele penetra a profundidade de Deus porque é o próprio Deus manifesto. E estas coisas são reveladas a nós quando estamos buscando o entendimento. Não é comum nós estarmos lendo as Escrituras e nos vir um entendimento naquele momento. Até os pregadores dizem assim, que coisa maravilhosa, vou anunciá-la na igreja. Na primeira oportunidade, ele leva aquela revelação e na hora que ele vai falar sobre a revelação, não sai nada. Porque aquela revelação foi feita
para o seu aprendizado e não para a anunciação. Perceba, quando você estiver lendo a Escritura, cuidadosamente, não é? Alguns irmãos leem a Escritura só para dizer que leem, mas a Escritura precisa ser lida cuidadosamente, com cuidado, com amor, para que o Espírito fale através dos textos bíblicos. O Espírito vai falar com você, ele vai se revelar a você em muitas coisas, não só dessa vida, mas também da eternidade. O Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E aqui no versículo 11, ele faz aqui uma consideração, eu acho muito interessante, porque ele separa o homem de Deus. Veja como ele faz. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então nós, como homens, sabemos as coisas relacionadas com a vida do homem. Mas quando se trata do conhecimento eterno, nós precisamos crer que Deus existe para que o Espírito dele nos revele o conhecimento, porque só ele sabe das coisas dele. Do mesmo modo como nós, homens, sabemos das nossas coisas. Penso que é indiscutível. Nós sabemos muito bem das nossas coisas, mas quando se trata das coisas eternas, nós não podemos saber dessas coisas pelo nosso próprio entendimento. É preciso que o Espírito de Deus se manifeste, se revelando a nós e nos ensinando. E essas coisas estão em toda a Escritura. Salmos nos diz, olha, o Espírito quer ensinar você. Pessoalmente, o Espírito quer te ensinar. Nós não queremos com isso, irmãos, olha, dispensar o estudo bíblico, não queremos dispensar os cursos que os irmãos fazem para conhecer a Escritura, o curso de teologia, não queremos dispensar essas coisas. Tudo isso edifica a alma, no sentido dela compreender melhor os escritos, a história, o futuro do povo de Deus, a igreja e as ações de graça. Mas nós precisamos entender que o Espírito de Deus, ele quer intimamente falar conosco e nos ensinar coisas que os cursos não ensinam, que o homem não ensina, porque ele quer ser o nosso professor. É evidente que trata-se de uma libertação, porque até bem pouco tempo nós vínhamos cativos da igreja. Esse processo de libertação foi levantado já na época da Reforma Protestante pelos reformadores. Eles diziam, o homem tem que ter autonomia própria. O homem precisa ter liberdade, essa liberdade só se consegue por meio de Cristo. O espírito do sacerdócio levítico, porém, é tão forte, ele é tão dominador, que ele se enfronhou dentro da igreja evangélica também. A igreja evangélica hoje é muito parecida com a igreja católica. Não queremos, de modo algum, depreciá-las. Mas o sistema precisa ser arejado com um novo pensamento, um pensamento de libertação. Os pastores precisam libertar o povo, no sentido de deixar que o Espírito Santo seja o professor do povo. Não se trata de manifestação de Espírito Santo para falar em línguas. Como eu disse a princípio, o apóstolo Paulo diz, estas coisas pertencem aos descrentes. Essas manifestações existem apenas para chamar a atenção dos que não creem. Os que creem não têm necessidade de ver manifestações de línguas, mas se ocupam de aprender as coisas eternas. Verso de número 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo Pai. O apóstolo fala de dois espíritos. Um ele chama de espírito do mundo,
O que é o espírito do mundo? É o espírito do homem, com as suas obras, com seu poder, com seus conceitos. Ele fala, existe um outro espírito, que é o espírito de Deus. Quando estamos na casa do Senhor, esperamos que Deus nos conceda o seu espírito. Quando estamos lá fora, esperamos que Deus guie o nosso espírito, para que nós não sejamos tragados pelo mundo e pelas coisas que o mundo diz que são certas. Precisamos nos vigiar e muito, viu, irmãos? Nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que provém do Pai, para que possamos nós conhecer aquilo que nos é dado de graça. As quais coisas também falamos, não com palavras, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A linguagem é espiritual. A gente não deve misturar as duas coisas. Quando tratamos das coisas eternas, nós falamos de eternidade. Irmãos, é claro que nós vamos na igreja para saber como a gente deve fazer para viver melhor. Claro que a gente vai na igreja aprender como a gente lida com os filhos, com o marido, com a mulher, com o esposo e tal, com os irmãos, com os nossos pais. É evidente que sim, com os nossos negócios, porque precisamos ser honestos em tudo que fazemos. Mas eu pergunto aos irmãos, a igreja pode ser transformada numa escola de conduta humana? É isso mesmo. Nós temos boas escolas que tratam das questões relacionadas com a conduta, com a boa educação, com relacionamento entre marido e mulher, os psicólogos, cursos e tal. Tudo bem. Amém. Aleluia. Mas essas coisas nada têm a ver com Deus. Se a alma aproxima de Deus, ela sabe os mandamentos. E para que não haja confusão, o Senhor estabeleceu o amor como mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As demais leis são complementos dessa lei. Se você vai nessa lei, as demais leis se estabelecem naturalmente. Esse é o caminho da graça. A obediência pelo amor e não pela obediência. Não adianta nada eu me obrigar a obedecer à lei, sendo que aquela obediência é um constrangimento dentro do meu coração. Só o amor de Deus faz com que a lei possa ser cumprida naturalmente, sem que haja uma briga dentro de nós. Ah, eu tenho dificuldades. Amém. Eu estou travando uma luta dentro de mim. Amém. É o bom combate de que fala Paulo. Quanto mais perto de Deus, mais longe nós estaremos do espírito do mundo. Para nós concluirmos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O que é o homem natural? O homem terreno, o homem descrente, o homem que só pensa nas coisas desse mundo. Ele não compreende as coisas de Deus. Porque estas coisas lhe parecem loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem pelo Espírito. O homem descrente não pode nos entender. Mas aquele homem que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. E ele de ninguém é discernido. Quer dizer, ele está num outro nível. Essa sabedoria de Deus, a sabedoria eterna, que não é sabedoria de igreja, mas das escrituras sagradas, é um tesouro precioso, todos precisam adquirir, porque se aplica em qualquer circunstância e tempo. Em qualquer lugar onde você estiver, a sabedoria divina tem que estar te acompanhando, para que ela regule as suas relações e faça com que você possa acertar sempre, ou errar o menos possível, numa experiência tão conturbada como está sendo a vida do nosso tempo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem pelo Espírito. Mas aquele homem que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas,
e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É quem conheceu a mente de Deus? Somente Jesus. Somente o Messias. Ele tem comunhão plena com a mente de Deus. Não significa, irmãos, que a gente também não tenha comunhão com a mente de Deus. Mas quem conheceu de perto a mente de Deus? Jesus, que foi preparado para isso ao longo da história. Ele veio a esse mundo para mudar esse mundo, para salvar o mundo, para entregar o povo a Deus. A palavra diz, olha, Deus vai vir morar no coração do seu povo e das nações salvas. Isso é o mundo novo, a nova humanidade. É maravilhoso, irmãos. O apóstolo diz, quem é que ensinou a mente do Senhor? Quem que ensinou o Senhor? Ninguém. A sabedoria vem do Senhor. Mas nós temos à nossa disposição a mente de Jesus, do Messias. E por meio dele, nós temos contato com a mente de Deus, que é o Verbo. Ou com o próprio Deus. Tudo é uma coisa só, irmãos. Por meio de Jesus, Jesus é o intermediário. Jesus é o elo. É a ponte entre nós e o nosso Deus. Para nós que somos cristãos, que vivemos no meio cristão. Para nós que somos a casa de Israel. Simbolicamente falando, a casa de Israel, as tribos perdidas, as almas espalhadas no Ocidente, em outros países do mundo. Para nós, Jesus é o elo. Mas não só para nós, também o será para os judeus. Porque os judeus terão que compreender um dia que Jesus é o Messias, que o filho de José, ele é o esperado. Não o Jesus Cristo que a Igreja Católica criou. Ao longo da sua história, na maneira como ela olhou para as Escrituras e criou este Jesus, Jesus Deus. Não, não estamos falando desse Jesus. Nós estamos falando do filho de José, que é o filho de Davi. Segundo as Escrituras. Os judeus também terão que entender que o Messias já veio e que o reino do Messias será estabelecido por meio do povo de Deus, pelas duas casas unidas, Judá e Israel unidas como uma única nação, um povo só, que será exemplo para as outras nações do mundo. Serão o farol do mundo, a luz do mundo, por meio da presença de Deus e do seu Verbo, no coração de todo este povo e de todos aqueles que no Senhor tiverem fé e confiança. Que o nosso Deus possa nos abençoar muito, possa nos guardar dos tormentos desse mundo e nos ajudar a guardar os ensinamentos nos nossos corações e criar uma oportunidade para que logo nós estejamos novamente reunidos em comunhão, os irmãos aqui que estão na casa e os que de outros lugares e as nossas comunidades, nós estejamos novamente juntos para o exame das Escrituras Sagradas, porque elas são a fonte da vida eterna. E nós buscamos esta vida eterna para a nossa felicidade. Que o Senhor nos guarde no seu amor, na sua misericórdia. Amém.